Não sabia bem como começar, então só bora lá. Queria gravar um videozinho hoje sobre algo que tem aparecido bastante, já que muita gente tem falado sobre isso. Tem sido bem estranho até, porque tem aparecido com alguma frequência e pelo que eu vejo a maioria das pessoas se posicionando do mesmo lado. Eu acho meio esquisito, sei lá. Como é que dá pra se justificar melhor? Eu gostaria de falar sobre ambição. Só que um tema tem ficado meio em alta sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso real é um debate que deixa meio e na minha cabeça não entra sobre como passa tanto tempo se dedicando e correndo atrás de algo em que ela não percebe, simplesmente que não estava tão afim disso. E se isso acontece, sinto muito, mas geralmente talvez você só seja um pouco idiota. É muito estranho ver gente lutando por algo que quer tanto, sei lá, montar um PC gamer, e aí quando consegue a pessoa nem joga, ela fica, porque eu queria tanto isso. E me responde você, cara. Você que foi atrás de tudo isso por tanto tempo, até conseguir tudo isso pra quê? O que realmente você estava atrás? O que você buscava com isso? Tava pensando sobre isso e eu acabei chegando a uma conclusão que muitas vezes as pessoas colocam como se um bem material, algo que ela fosse conquistar, simplesmente fosse mudar a vida dela da noite pro dia, como se elas fossem se tornar outras pessoas depois que elas atingirem determinado objetivo. Isso não é meio estranho, já que você só vai possuir algo? Isso não vai lhe mudar em nada. Você pode estar fazendo uma atividade nova, ou alguma coisa de um jeito um pouco diferente, ele vai proporcionar algo novo, mas isso vai mudar a sua vida em quê? O que que isso vai agregar para você de forma, sabe, não de forma prática, de como é que eu posso lhe dizer o que realmente essa mudança vai lhe trazer? Porque as pessoas criam planos demais para algo em que simplesmente precisa de execução. E esse perfeccionismo de se aprontar e querer que esteja tudo perfeito antes de partir para ação, geralmente faz com que você perca totalmente o ânimo. Eu tenho visto pessoas dizendo que conseguiram conquistar coisas e reclamando literalmente tendo tudo. A pessoa não falta nada e ela consegue dizer está totalmente vendo um osso porque ela não tem ânimo sobre as coisas que já possuem. É sobre ter um computador de 40 mil e a pessoa não liga ele para jogar porque sentir que tá rolando o feed do short do YouTube já parece algo divertido bastante. Por que você se entregou tanto àquilo? Se você queria algo, seria por alguma ação, algo que você queria fazer com isso, não é? Não sobre necessariamente ter aquele bem. Você queria o quê? Mostrar ele para alguém? Só provar para si que conseguia? Ou você queria ir para estar realizando determinadas ações? É por isso que me pego incomodado por esses assuntos, já que é bem diferente a situação da pessoa que conquista algo porque ela queria necessariamente, bem diferente do que aquela pessoa que precisava e quis fazer aquilo ou conquistou por conta de necessidade. Precisava, aquilo iria ajudar ela com alguma tarefa. Sobre a pessoa que estuda, trabalha longe de casa e quis comprar um transporte para se locomover. Diferente daquela pessoa que só queria uma moto, um carro para ter. É literalmente a ânsia de ter e o tédio de possuir, porque quando você possui algo que não tem a menor necessidade, isso se torna tão ínfimo, insignificante, o que que isso agrega na sua vida, até para você de chateia, de modo a não perceber o significado das coisas. Em suma maioria, você nunca falhou na busca incansável e árdua, porque até lá você estava motivado. Você falhou a partir do momento que você conquistou aquilo que queria. E isso mesmo é complicado de estar lidando com as emoções que isso deveria lidar, porque nesse momento você deveria estar se sentindo feliz e satisfeito, totalmente contente, né, com a sua aquisição. Não dizendo que ela pode ter sido um pouco mais desmerecida ou alguma coisa do tipo, apenas que porque você não está tirando proveito como imaginou que deveria estar fazendo, sabe? Você criou essa expectativa inteira. Como é que pode estar agora tão decepcionado, sendo que você conquistou exatamente aquilo que queria? Porque se fosse pouco menos, você não teria abrido mão. Cada esforço que você fez, eu não entendo
o tédio de possuir. Às vezes é necessário olhar para suas coisas com um olhar de ressignificação e muito ser grato simplesmente pelas coisas que nós temos. Se tu pegasse tudo que tu tem, embalasse, só pegasse o que realmente utilizasse, metade dessas coisas tu se livraria tão rápido que tu nem se lembraria depois. Simplesmente porque a maioria delas não vai ter a menor necessidade. Eu acredito que a necessidade dá o real significado em ter algo para nós. O ser humano ele criou a ferramenta para lhe ajudar no trabalho. Ele foi. Sempre precisamos ter algo antes de assim correr atrás, se esforçar e aí conquistar. Eu acho que a quebra nessa ordem geralmente é o que faz com que a pessoa seja tão desapegada às suas conquistas. Porque a real é essa: alguém consegue ter tanto ao meio de ter gente que tem tão pouco e ainda assim se torna tão grata. Necessariamente é uma falta de virtude mesmo. Acreditar definitivamente que tudo que ela tem não vale metade do que ela realmente se esforçou, sabe? A pessoa gastou tanto tempo para ter algo, para hoje fica lá parado pegando poeira. E isso vale para muita coisa, cara. Tem gente que se esforçou tanto para ter um emprego melhor, para ter uma qualidade de vida melhor e hoje só se sente insatisfeito. E eu acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais gratas àquilo que conquistaram, até porque é o próprio reconhecimento do esforço que nos faz sentir essa gratificação, sabe? Seria bem complicado de estar vivendo uma vida se sentindo assim o tempo inteiro, porque a ambição nos leva a novos lugares e acredito que se a gente se deixar perder, a gente vai ficar travado no mesmo lugar, se sentindo um pior e pior cada vez mais, simplesmente por não ter curtido necessariamente o progresso. A partir do ponto de que saímos até onde chegamos. Assim, a gente tornou novamente para a ideia de necessidade, sabe? Sobre como alguém que conseguiu uma moto para parar de pegar ônibus ou parar de esperar na parada de ônibus por horas e horas, vai se sentir muito grata por ter conquistado isso. Enquanto uma pessoa que simplesmente queria uma para dar um rolê, para alguma coisa, para sair, as pessoas verem ela com aquilo, ela não vai se sentir tão contente porque ela fez algo para validar ela para os outros e se ela não ter essa validação, ela simplesmente vai se sentir como se não tivesse compensado de nada. Enquanto para outra pessoa, nossa, ela fez o dia dela no momento em que ela subiu a moto, em vez de ficar horas numa fila de busão, ela foi pro trabalho. Ela chegou com menos estresse, simplesmente por não ter sofrido um acidente. Isso já vai ter feito o seu dia. Ela tem motivos para realmente ser grato por aquilo. Teve uma dificuldade, aprendeu a lidar, pensou na solução, correu atrás, ela conquistou e hoje ela consegue viver essa realidade. Eu vejo dezenas de pessoas com computadores caríssimos em que simplesmente dizem que depois que conseguiram, mal ligaram ele para jogar. E eu fico, simplesmente você não queria tanto assim. Se tu demora tanto tempo para te conquistar algo desse nível, sem perceber que tu não queria tanto, cara, provavelmente algo tem errado e é com você. Porque não tem como tu dizer que tu era louco, apaixonado por aquilo e hoje nem fazer, sabe? Qual foi o motivo que você jogou? Você tava afim disso pra quê? Ficar olhando? Às vezes simplesmente você criou uma expectativa alto bastante para algo que não é compatível com a realidade e nem você mesmo fez questão de entender a importância disso antes. Verificou se realmente seria utilizado, se você faria uso. Isso serve para tudo aquilo que se conquista na vida, cara. Sobre como as coisas realmente precisam ser valiosas para nós, para que assim consigam valer a pena, sabe? Dificilmente você vai conquistar alguma coisa que não vai valer nada para si, mas frequentemente você vai estar gastando tempo e esforços com coisas que não vão te trazer menor benefício. Você pode considerar isso uma perda de tempo, de esforço, mas é a vida, ela é sobre correr atrás das coisas em que temos ambição e focar naquilo em que realmente nos faz melhor. Aprender com isso e
nos sentir mais gratos e contentes pelas coisas que alcançamos. Eu gostei. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Se inscreve aí, na moralzinha, fazendo favor. Deixa o teu like. Comenta aí embaixo alguma coisa que você tem estado meio entediado ultimamente. Valeu, falou e é nóis.